Alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo a aula. Infelizmente, nós não conseguimos fazer essa aula de forma ao vivo, então eu optei por gravar para que você assista como, onde, do jeito que você quiser, tá? Lembrando que nós estamos na semana 6. E a semana 6 ela traz um pouquinho das propriedades da matéria e das características das ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas, tá? Vou passar um quadro comparativo aqui para você de uma vez. Isso aqui só é uma introdução sobre o que é propriedades da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O mais importante de você entender sobre as propriedades da matéria é isso daqui. Então, o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria. Nessa matéria, nessa composição da matéria, existe os fenômenos físicos e químicos que você já viu em algum momento. O que é um fenômeno químico? É aquilo que é transformado, aquilo que houve uma transformação. Isso é um fenômeno químico. Você quer um exemplo? Uma folha de papel. Uma folha de papel, eu posso simplesmente queimá-la. Se eu queimo essa folha de papel, ela deixa de ser folha de papel. Isso é um fenômeno químico. O que é um fenômeno físico, professor? É aquilo que eu altero a matéria, tá? Porém, ela continua sendo aquilo. Vou te dar um exemplo. A própria folha de papel, eu tenho ela e vou rasgá-la em 10 mil pedaços. Se eu rasgo em 10 mil pedaços, o que vai acontecer? Ela não vai deixar de ser folha de papel. E aí eu tenho um fenômeno físico. Então, alterou? Fenômeno químico. Não alterou? Fenômeno físico. Essa matéria também é transformada. Como exemplo, aí eu tenho leite transformado em queijo. Eu transformei leite em queijo. É uma transformação dessa matéria, tá? O que é importante aqui? Você tem que entender, né? Como que eu encontro essa matéria? Eu encontro ela nos estados sólido, nos estados líquido e no estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. O que eu não posso esquecer quando eu falo dessa agregação no estado sólido, líquido e gasoso? Sólido, as moléculas estão agrupadas. Então, por exemplo, um armário. A molécula daquele armário está agrupada, estão juntas, estão unidas. Então, eu encontro a matéria no estado sólido. No estado líquido, as moléculas estão mais ou menos agrupadas, mais ou menos agregadas. A água, ela está mais ou menos agregada. E eu tenho no estado gasoso as moléculas totalmente desorganizadas, desordenadas, desagregadas. Professor, me dá um exemplo. Eu até já comentei isso em outras aulas. Suponha que eu esteja na ENSA perto do clube e que os alunos, 3 alunos estão na ENSA lá de perto da prefeitura. E vocês vão ter que trazer para mim uma substância sólida, uma outra líquida e uma outra gasosa. Quem que chegaria primeiro? Por exemplo, alguém está com uma substância sólida, o outro está com uma água e o outro está com uma substância sólida que é o gás. Quem que vai chegar primeiro? A que está com substância sólida, porque o gás não vai conseguir nem levar, porque ela não está vendo aquele gás ali. A substância líquida consegue levar se estiver presa numa substância sólida. Mas pega a água na mão e leva para mim. Ela vai ter dificuldade de chegar lá, né? Então, o que eu não posso esquecer? Substância sólida, moléculas agregadas, substâncias líquidas, moléculas mais ou menos agregadas e substâncias gasosas totalmente desagregadas. Quais são as propriedades? Cai em prova de PISME. Cuidado! Quais são as propriedades da matéria? Eu tenho as propriedades organolépticas, físicas e gerais. Propriedades organolépticas, físicas e gerais. Vou te dar um exemplo. O que é uma propriedade organoléptica? Aquilo que eu posso ver, a minha visão. É uma propriedade organoléptica. Eu vejo o armário, eu vejo a escola, eu vejo você. Visão. Audição, aquilo que eu escuto. Paladar, aquilo que eu experimento na minha boca. Então eu tenho ali as propriedades organolépticas: visão, audição, paladar, tato, olfato. Então, propriedades organolépticas está relacionado aos seus sentidos. Não esqueçam disso. Substâncias físicas, ponto de fusão. A que ponto ela ferve, por exemplo, é um ponto de fusão.
ponto de ebulição, a que ponto ela é transformada em gelo. Esses são pontos de fusão e de ebulição, por exemplo. Densidade, nós já estudamos densidade. O que é a densidade? É igual a massa vezes volume. Densidade é igual a massa vezes volume. A massa e o volume, eu calculo a densidade. A dureza daquele elemento, né, daquela matéria. Qual que é mais duro? Por exemplo, um diamante ou um alumínio? A dureza dele. Então, isso são propriedades físicas da matéria. E tem as propriedades gerais, ou seja, o que seria uma propriedade geral da matéria? Compreende toda a sua estrutura, a massa, o volume, a elasticidade, a inércia que é ficar parado. Então eu tenho as propriedades gerais. Então o que eu não posso esquecer? Existem as propriedades organolépticas, que são propriedades relacionadas aos seus sentidos, quando eu falo de propriedades da matéria. Existem as propriedades físicas, né? Como, por exemplo, a densidade. Qual que é a densidade daquele material? E as propriedades gerais, ou seja, ou é um ou é outro. Quando eu falo de propriedades gerais, eu mexo geral com tudo. Então, não posso esquecer desse tipo de propriedade. Existe também, nessa questão da matéria, existe também o seguinte: eu encontro substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Mas existe as transformações da matéria. A matéria é transformada. Então, por exemplo, se a matéria está no estado sólido, por exemplo, e eu transformo de sólido para líquido, por exemplo, eu tenho a fusão, que é as mudanças do estado físico. Então, eu tenho a fusão. Quando a matéria é transformada, por exemplo, de líquido para gasoso, eu tenho a evaporação. E ali por diante, que nós também já fizemos uma aula sobre isso, né? Então, aqui está o que eu preciso saber sobre propriedades da matéria. Ela é organoléptica, ela é física e é geral. Ela está em estado sólido, líquido e gasoso, com as suas ordenações moleculares. Existem os fenômenos físico e químico. Químico, aquilo que é transformado. Físico, aquilo que é mudado, mas não é transformado. E eu tenho as mudanças de estado físico. Então, basicamente, fenômenos e propriedades da matéria, tá aí, tá? Outra coisa que o nosso PET traz nessa semana 6 são as características das propriedades das substâncias. Então, o que eu estudei? Eu estudei uma substância que é iônica, eu estudei uma substância que é covalente e eu estudei uma substância que é metálica. E ali eu brinquei o tempo todo de ligações químicas. Então, quer dizer, eu peguei a minha tabela periódica nas nossas aulas ao vivo e comecei a ligar, né? Ou a compartilhar. Só que eu preciso saber as características delas. Que características para matar algum exercício na minha prova que eu posso ter ali que vai agregar aos meus estudos. Então aqui eu tenho os tipos de substância. A substância iônica. Quando eu vejo alguém falar de substância iônica, eu não posso esquecer que na substância iônica eu vou ter um metal e um não metal. Então eu vou ter um metal e um não metal. Quando eu falo da substância molecular ou covalente, eu vou ter um ametal com ametal, ou não metal com não metal, é a mesma coisa, né? Então, isso é uma substância covalente ou molecular. E as substâncias metálicas, eu vou ter metal com metal. Então, não posso esquecer. Metal com metal, apareceu na sua prova, metal com metal. Apareceu na sua prova, só sinais de mais, pronto. É uma ligação metálica. Apareceu na sua prova, só substâncias não metais com não metais, não metais com não metais, não, é covalente, é molecular. Então, eu não posso esquecer disso. E apareceu metal e não metal, é iônica. O que eu não posso esquecer disso? Eu sempre falo, a substância iônica, um vai doar, o outro vai receber. Isso é a característica principal da ligação iônica. Um vai doar, o outro vai receber. Isso é ligação iônica. A ligação molecular ou covalente, nós vamos compartilhar elétrons. Ninguém vai doar e ninguém vai receber. Nós vamos compartilhar elétrons. E na metálica, eu sempre digo que nós vamos misturar todos os metais, o metal com metal, para surgir uma outra substância, tá? Então, não posso esquecer, o primeiro ponto seria este.
Nós temos também os pontos de fusão e ebulição. Das iônicas, geralmente altos, né? Vai lá em cima. Das moleculares, baixos. E das metálicas, altos. Estado físico na condição ambiental. No ambiente, como que eu encontro uma substância iônica? Né? Eu encontro geralmente, ele é sólido. Na molecular, pode ser sólido, líquido e gasoso. Na metálica, sólido. Agora, é um ponto importante essa parte, porque é o que mais cai em prova. Fala sobre a condutibilidade da corrente elétrica. Como que ela conduz a corrente elétrica? Então, a iônica, quando está em estado sólido, não conduz eletricidade. Quando está em estado líquido, sim. Então, não esquece disso. Iônica, no estado sólido, não conduz eletricidade. Estado líquido, sim. Covalente são péssimos condutores de eletricidade. Então, eles não conduzem eletricidade nem em estado sólido e nem em estado líquido. Então, a covalente. A metálica, os metais, excelentes condutores de eletricidade. O alumínio, o aço, excelentes condutores de eletricidade. Então, isso eu não posso esquecer. Molecular, péssimos condutores de eletricidade. Metálica, excelentes condutores de eletricidade. Iônica, em estado sólido, não vai conduzir eletricidade, mas em estado líquido, sim. Vamos fazer algumas atividades relacionadas a isso? Olha para você ver essa questão número 1. Em uma mistura homogênea, o que é uma mistura homogênea? Existe a mistura homogênea e heterogênea. A mistura heterogênea é quando eu vejo as fases. Se eu misturo água e óleo, eu estou falando de uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é aquilo que eu sei que está misturado, mas eu não consigo ver as fases. Vou misturar água, vou misturar leite, vou misturar café e um pouquinho de açúcar e vou simplesmente eu não consigo observar as fases se esse açúcar estiver derretido. Então eu sei que é uma mistura homogênea. Estão presentes água, H2O, sal comum, NaCl, e cloreto de cálcio, CaCl2. Essas substâncias apresentam seus átomos unidos, respectivamente, por ligações. Então, o que o exercício quer de você? Você vai observar na tua tabela periódica o que cada um significa e você vai observar se vão fazer ligações iônicas, covalentes e metálicas, ou iônicas e covalentes, ou somente covalentes, ou somente iônicas, enfim. Então, eu tenho o H2O. H2O é hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio com oxigênio forma o quê? Hidrogênio com oxigênio, eles formam a água. Hidrogênio e oxigênio são ametais ou não metais. Então, eu sei que seria covalente. Com isso, a gente já faz por eliminação. Ou é a letra B, ou é a letra D, ou é a letra E. Eu já elimino a B. Eu já elimino a A e a C. Aí eu tenho também o sal comum, NaCl. Se você for observar o NaCl, um vai ser metal e o outro não metal. Então, seria iônica. Então, ali eu já tenho o seguinte, eu já tenho o termo covalente e iônica. E agora eu tenho o CaCl2. Então, se você for observar na sua tabela periódica, CaCl2 vai formar o quê? Uma ligação iônica. Então, qual que seria a resposta correta? A letra D. A letra D está dizendo covalente, iônica e iônica. Vamos fazer 2 exercícios do PET. Olha, das duas substâncias sólidas, X e Y, apresente as propriedades listadas na tabela 96. Baseado nessas informações, pode-se afirmar que esquece 96, aquilo ali foi um erro mesmo, tá? A gente está em uma tabela e eles querem saber o que seria a substância, se é iônica ou se é covalente. E aí o que acontece? Eu teria que observar a minha tabela lá de cima. Por quê que eu tenho que observar a minha tabela lá de cima para fazer esse tipo de exercício? Por isso que é importante a gente ter em mente o que acontece aí nessas substâncias relacionado a conduzir eletricidade, tá?
Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui é que lá eu tenho uma informação que quando é covalente, ela não conduz eletricidade. Então, só para você ter uma ideia, olha para você ver o Y escrito não conduz e não conduz. De maneira alguma ela não conduz. Então, como ela não conduz e ela não conduz em momento nenhum, ela não conduz, então aí eu tenho uma substância, o que seria uma substância covalente ou molecular. Então, se você for analisar, pode ser a letra B de bola, tá? E pode ser a letra D. X e Y são substâncias moleculares. O que acontece aqui? Eu tenho que observar o que o X está querendo me dizer para eu fazer a atividade de forma correta. Então, o que o X está querendo me dizer? Olha, condutividade elétrica no estado sólido não conduz. Ok, nenhuma nem outra não conduz. Mas condutividade da solução solvente adequado. Quando ele tem um solvente envolvido, quando ele tem água, por exemplo, envolvido, quer dizer que conduz eletricidade. Então, vamos lá no nosso exercício novamente, lá na nossa tabela. Olha, quando ele está em estado líquido, conduz eletricidade. É só você observar nessa parte aqui, ó. Em estado líquido, conduz eletricidade. Como em estado líquido ele conduz eletricidade, é uma substância claramente iônica. Então, como que seria a resposta? X é uma substância iônica e Y é uma substância molecular. Resposta correta, portanto, a letra B de bola. Vamos fazer mais um exercício do PET. Olha para você ver o que o exercício está trazendo para mim. Um exercício importante de vestibular e a gente tem que estar atento a ela. Os 5 desenhos a seguir representam frascos contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Então eu tenho aqui um copo. O exercício é basicamente isso, é um copo. É um copo d'água. E abaixo da linha horizontal, o exercício está me dizendo que a substância é líquida. Ok. Indica o desenho que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. Então eu tenho um copo, eu levei, né, esse frasco ao fogo. Houve um aumento de temperatura e o que aconteceu? Eles começaram a evaporar. Então, quer dizer, atingiu um grau de evaporação. Houve uma troca de substância. Está passando aí do líquido para o gasoso. Então eu tenho que observar o que o exercício quer de mim. Se você for analisar, eles tentam até enganar você, por exemplo, com esses 5 aqui, ó, colocando menos e mais, para talvez você se confundir com uma ligação química ou algo do tipo. Aqui, ó, ele colocou o H2 separado do O2, H2O2, H2O2 nem é água, é água oxigenada, né? Se fosse juntos H2O2, aqui eu tenho moléculas de hidrogênio e oxigênio separada, aqui é a mesma coisa. Então, é muito simples a questão, mas se você não estiver atento às informações do exercício, corre-se o risco de você errar por bobeira, e isso tira sua vaga de um PISM, de um PAS, de uma universidade. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso, tá? Então, se você for fazer uma análise, a água está aqui em estado líquido, e aqui ela está em estado gasoso, mas ela não deixou de ser água. Se aqui ela é H2O, aqui também ela é H2O. Portanto, a resposta correta seria a letra D de dado 4. Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido. Não dá, realmente a gente não encaixou um horário para fazer a nossa aula ao vivo, mas eu acho que deu para você pegar. Eu tenho que te explicar as propriedades, acho que intermoleculares, alguma coisa do tipo, ponte de hidrogênio, de polo induzido, mas essa explicação tem que ser feita de forma ao vivo mesmo, a gente encaixar um horário aí para fazer, tá bom? É isso, assistam a aula, façam as anotações das propriedades da matéria, organolépticas, físicas, gerais, tá? Não deixa de fazer isso, e cuidado com essa
conductibilidade elétrica aí, dessa condução elétrica das substâncias, esse sim, não, não e sim, 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 não e não, tá? Importante você levar isso aqui, ó, para fazer o seu PISM. Basicamente é isso e até a próxima aula.